mudança de hábito. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, a gente precisa ter bastante consciência sobre as nossas escolhas, para que a gente tenha aí uma vida saudável, um corpo equilibrado e encontre muitos benefícios nesse ato tão importante que é o ato da alimentação. A gente vai fazer a nossa conversa hoje sobre esse assunto. Nós recebemos para conversar com a gente via internet a Ana Cláudia Montesino, ela é nutricionista, fala com a gente aqui de São Paulo, tem especialização em nutrição materna e infantil pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e também pós-graduada em nutrição clínica e estética e especialista em fitoterapia. Ana, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no Viver é Melhor, seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, um tema bem importante para o momento, né? Fiquei bem feliz, muito obrigada. Bom, a gente tem tido aí muita mudança na nossa vida, né? Não só do ponto de vista desse último ano, né? Com a pandemia que virou a vida da gente de cabeça para baixo, mas nesses últimos tempos a nossa vida anda muito agitada. Às vezes a gente tem a sensação de que 24 horas não dá para fazer tudo que a gente precisa. Os nossos padrões alimentares, eles também mudaram e isso traz prejuízos, podem trazer problemas para a nossa saúde? Traz, porque a alimentação, né, junto com outros hábitos saudáveis, é a base mesmo para a nossa saúde. Hoje tem sido muito importante, né, o sistema imunológico é bom, mas na realidade para a gente ter um equilíbrio, né, inclusive do corpo, com a mente, com o nosso ritmo de vida, como você disse que está corrido, a alimentação é uma parte fundamental e acabou nessa correria do dia a dia sendo deixado um pouquinho de lado às vezes, né? Uma das coisas que as pessoas falam, principalmente nessa questão da correria, é a dificuldade de ter tempo para parar e cozinhar. E aí a gente acaba recorrendo ao que é mais rápido, ao que é mais fácil, que dá para fazer no micro-ondas, por exemplo. Claro, né, a gente está falando aqui de uma população privilegiada que tem o que comer, que pode escolher o que comer. A gente sabe que essa não é a realidade do nosso país como um todo. Mas pensando nesse acesso à alimentação, até nas populações mais vulneráveis, o consumo de ultraprocessados e processados se intensificou. Não é, Ana? Isso também impacta muito a saúde das pessoas? Impacta bastante e, na realidade, o que eu vejo é assim, hoje, até a população mais carente, em muitos momentos, deixando de investir na alimentação saudável para ter produtos industrializados, sejam eles de boa qualidade ou não, e boa qualidade não entendam aí que eu quero dizer que façam bem, né? Mas até por uma questão, às vezes, de status. Sim. Né? Isso é uma história um pouco antiga até, nós estamos abordando agora, mas, por exemplo, eu vivi essa realidade nessa época da Unifesp, no ambulatório de desnutrição, que era uma realidade muito próxima, e às vezes nós pegávamos, por exemplo, crianças desnutridas, embora obesas. Sim. Mas porque assim, ao invés de comprar uma fruta, o legal era comprar um refrigerante, um salgadinho, porque era um sinal de status também, até para quem não tinha uma condição financeira tão boa. Então era uma troca de péssima qualidade, sem né? Sem dúvida. Isso, inclusive, é uma coisa histórica, né? Se a gente for, né, voltar alguns séculos no tempo, a gente entende que, né, ser mais gordinho, né, ter mais massa, significava ter acesso à alimentação. Então, significava que você tinha mais dinheiro para consumir aqueles alimentos. Então, isso não é de hoje, né? É de muito tempo, mas hoje em dia a gente tem um conhecimento sobre o que faz bem ou não para o nosso corpo que demanda uma responsabilidade maior. E aí, por exemplo, a gente fala muito da palavra processado, ultraprocessado, e muitas vezes as pessoas não entendem o que significa isso. O que significam alimentos processados e ultraprocessados? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem simples que fica bem claro, tá? Alimento in natura, eu vou pegar o pêssego como exemplo. Tá? Então, o alimento in natura é o fruto. É o pêssego lá comprado na feira, no hortifruti. O alimento processado é quando, por exemplo, a indústria adiciona alguma coisa a este alimento. Então, eu pego o pêssego,
e eu vou criar o pêssego enlatado, aquele pêssego que a gente compra que vem com a caldinha doce o pêssego e tudo em mais. calda, né? Exatamente, o pêssego em calda, ele foi adicionado açúcar, pode ser, às vezes, em outro alimento, adição de sal, né? Esse é um alimento processado. O ultraprocessado é, por exemplo, a hora que eu pego esse pêssego e transformo ele em suco em pó. Então, eu ultraprocessei esse alimento. E aí, nessas situações, você acaba tendo adição de outros componentes químicos, de, por exemplo, conservantes, às vezes de edulcorantes. Então, o ultraprocessado é aquele alimento que ele já até saiu, teoricamente, da referência dele do natural, de alimento natural. Ele virou um outro produto. Às vezes pode ser adicionado vitaminas, minerais, então ele foi totalmente modificado. Então, para a gente ter mais ou menos o desenho do que seria isso, né? Então seria o in natura da fruta, o pêssego em calda, o processado, e a gelatininha lá, o ultraprocessado. Mas, Ana, se você pensar nesse exemplo, no fim das contas o pêssego tá lá, né, no ultraprocessado. Por que então faz tão mal e tem tanto problema consumir o ultraprocessado se, em tese, o alimento original tá ali também? Então, primeiro, porque se a gente imaginar que ele passou por tantos processos, ele já teve muita perda de vitaminas, de minerais, de itens importantes da composição dele, né? Isso já vem acontecendo durante esse processamento. Certo. Outra coisa é que é a adição de muita substância. Então, por exemplo, jamais um pêssego in natura vai durar 6 meses se você transformá-lo em um suco natural de pêssego. A hora que ele vira aquele pozinho, ele perdeu muito do pêssego e ele acabou tendo um sabor de pêssego que contém uma pequena fração do pêssego lá dentro e muito produto, muita adição de itens para poder equilibrar, às vezes até em termos de paladar, porque dependendo do que você vai alterando no alimento, né, durante esse processamento, ele vai deixando até de ter uma propriedade palatável, quer dizer, saborosa, gostosa. Então você acaba tendo que adicionar itens. Às vezes a gente vê, por exemplo, um produto que se diz, né, um alimento que foi ultraprocessado à base do morango, e você vai lá nos ingredientes, ele tem aroma artificial de morango. Porque mexeu tanto que porque nem ele já perdeu ficou, muito, né, do sabor do morango. Exatamente, né? É verdade. Então acaba que é uma super alteração e aí faz muita diferença. Gente, essa matemática que não é vantajosa. E eu já vi falar, por exemplo, que o fato da gente desembrulhar muito o alimento para comer já é um sinal de que esse alimento talvez tenha passado por muito processo para chegar ali. Isso é fato, né? É um bom termômetro para a gente saber se o alimento que a gente está ingerindo está muito mexido? Olha, esse é um dos exemplos, né? Essa questão do embalar demais. Então, assim, eu sempre brinco que o melhor termômetro para você ver a sua alimentação, como ela anda dentro de casa, é o tamanho do lixo. Então, para quem já separa o lixo em casa, o orgânico do não orgânico, fica muito fácil de ver que quando a gente exagera em produtos prontos, o lixo de reciclado, né, precisa ser enorme, e o da pia é o pequenininho e ele dá conta suficiente. Verdade. Né? Então, esse é um parâmetro bem bom. E além dessa questão de quando a gente precisa facilitar a alimentação, a gente pode sim usar algumas estratégias, né, para garantir que você coma um alimento de melhor qualidade sem necessariamente comprar ele pronto. Um outro fator que pode ajudar a ter noção, né, do quanto de química tem dentro desse alimento é a sua validade. Quer dizer, se você compra um produto hoje que ele vai vencer daqui 6, 7 meses, 1 ano, o que a gente conhece na natureza, dentro da alimentação, que tenha esse prazo de validade estendido, né? Nem quando a gente congela um prato pronto, às vezes um vegetal que a gente cozinha, uma coisa assim, ele não vai durar 1 ano dentro do freezer, né? Então, tanto essa questão das embalagens, quanto olhar o prazo de validade, já deixa bem claro se é um produto que está mais próximo do natural
ou do mais industrializado, né, do mais manipulado. Agora, Ana, muita gente fala assim, mas nossa, para eu comer saudável, eu vou ter que cozinhar todo dia, minha agenda não comporta, né? Muito complicado, né? Tenho filho, trabalho, a gente sabe que tem muita gente, especialmente as mulheres, né? Tem aí rotinas triplicadas, quadriplicadas. Como que a gente faz? Dá para comer bem, sem gastar tanta energia cozinhando assim? Tá, olha, na realidade tudo começa já com a organização, né? Então, se você conseguir fazer, elaborar um planejamento, então de repente assim, ó, tal dia eu compro, tal dia eu vou tirar meu tempo para cozinhar, e aí eu já vou cozinhar um tanto eu vou consumir e outro tanto eu vou congelar. Né? O congelado de casa, as pessoas falam assim, mas se eu congelar eu não vou perder nutrientes, vitamina, minerais, tal. Não, se você fizer, o preparo, faz o pré-preparo, já prepara e já congela, a perda é muito pequena. E eu faço uma comparação no consultório com os pacientes, é assim, se você vai deixar de comer essa qualidade por conta do congelamento, não é melhor ter alguma perda, que ainda é pouca, perto de um processado ou de um ultraprocessado? Do que não ter nenhum ganho, né? Você ainda... Exatamente. Então, primeira coisa, assim, para já ajudar na variedade, não compra toneladas de coisas para fazer, porque a gente enlouquece, realmente não tem tempo, né? E demanda demais. Mas, por exemplo, se dentro de uma casa, digamos que tenham 4 pessoas, se dentro de uma casa com 4 pessoas eu comprar 2 cenouras, 2 abobrinhas, um maço de brócolis e uma couve, né, um maço de couve ou um maço de couve-flor, por exemplo, eu tenho vegetal para a semana inteira. Como que eu vou fazer, Ana? Eu vou ter que desenvolver receitas? Não, eu posso, por exemplo, um dia, se eu misturar 2 vegetais no arroz e fizer um arroz, vamos apelidar aqui de agrega, sem ser o agrega tradicional, eu já tenho 2 vegetais naquela refeição. À noite eu posso pegar um pouquinho daquele vegetal que eu não coloquei no arroz e preparar um omelete. Coloquei aquele vegetal lá dentro, já tem um pouco de arroz do almoço. O feijão, cozinha ele sem tempero, ou lentilha, ou ervilha, grão de bico para ter variedade. Cozinha sem tempero, congela. A hora que você for descongelar para consumir, você só vai temperar, o sabor fica de fresquinho, você tem o alimento lá. Então é uma questão que demanda sim. Em algum momento a pessoa vai ter que parar um pouquinho para fazer. Mas se ela tiver programação, por que a gente se atrapalha? Porque na realidade a gente não programa. Então você acorda, começa a trabalhar, quando chega na hora do almoço você fala, não sei o que nós vamos almoçar. E aí o industrializado salva. Porque você tira um frango empanado lá do freezer rápido, um hambúrguer de caixinha, um negócio, tá feito, tem um arroz ali, vamos ali. Mas essa mínima programação permite sim que a gente tenha essa flexibilidade e evita realmente de você ir lá para o extremo do industrializado. Deixa eu ver a dona Ana falando o que funciona para ela. Para mim, por exemplo, funcionou muito cozinhar de domingo, que eu tinha um tempinho maior na minha agenda e organizava a refeição da semana, aquilo que dava para antecipar. Né? Então, na mesma forma, eu gosto muito de assar alimentos, né? Colocava ali 3, 4 tipos de legumes para assar e fazia tudo, para mim deu certo. Aí você descobre também na sua rotina o que dá certo. E é importante, né, gente? Cozinhar não é papel de uma pessoa de casa, né? A gente tá falando, obviamente, não tá falando das crianças. Que eu ia falar também. Porque as crianças não vão, obviamente, pro fogão, né? É um lugar perigoso, mas marido, esposa, né? Todo mundo que tem condição pode ajudar nessa escala, porque a alimentação é uma coisa coletiva, né, Ana? E essa consciência familiar sobre alimentação e todo mundo se sentir responsável pelas boas escolhas da família é algo que ajuda também a comer melhor, não? Com certeza, e você falou uma coisa que, por exemplo, a criança ela não vai para o fogão, mas ela pode ajudar sim a lavar uma cenoura, ver que lavar o tomate, e esse envolvimento de todos da casa com a alimentação, principalmente quando tem criança, gera hábitos melhores, porque você envolve todo mundo. Então, do mesmo jeito que a má alimentação influencia a todos da casa,
os bons hábitos também. Sem dúvida. E tem uma coisa que eu vejo no consultório também, que eu acho muito interessante, que é assim, às vezes quando vem um adolescente, uma pessoa mais jovem, e assim, tem uma certa vergonha, né, de, agora eu vou começar a comer natural, né, vou começar, se eu sugiro, por exemplo, às vezes eu sugiro levar tomatinho, aqueles tomatinhos com cenoura baby de lanche, por exemplo. Né? E aí a pessoa fala, eu vou ser a esquisita ou esquisito, né? E eu acho muito interessante porque eu percebi muito isso na prática. No início é estranha. Depois todo mundo vê que a pessoa está melhorando e os outros jovens começam a fazer igual. E isso é uma reflexão importante, né? Isso Inclusive, também é bem importante. Né? E fundamental. Exatamente. Porque a gente está com uma juventude, uma infância que está ficando mais obesa, né? Nos últimos anos, a doutora mencionava inclusive isso, né? Como a gente tem percebido as crianças e os jovens mais obesos e todos os prejuízos que a obesidade traz. A gente não está falando, obviamente, aqui por uma questão estética, mas sim por uma questão de saúde, né? De qualidade de vida, de pressão, com certeza, né? De colesterol e várias questões. E tem uma coisa que, infelizmente, essa realidade do Covid piorou muito isso. Sim. Porque o mínimo de atividade que as crianças tinham, né, e os adolescentes tinham, acabou ficando muito limitado. Então, assim, eu tenho recebido, sim, no consultório, um público mais jovem do que é o habitual, mas justamente por conta da pandemia. E a senhora falou da Covid, doutora, acho que um ponto importante também é essa alimentação associada à saúde, né? É claro que as medidas de prevenção são fundamentais, mas estar com um sistema imunológico forte é importante também nessa construção de evitar doenças, não só a Covid, mas qualquer outra doença, em especial nessas escolhas que fazem com que a gente se alimente melhor. Por exemplo, uma tendência muito grande é a diminuição da carne. Né? A gente tem visto aí muita gente falar sobre a opção vegetariana, vegana. Isso é importante, se não adotar uma dieta completamente vegana ou vegetariana, mas pelo menos a redução da carne na nossa alimentação é importante também? Olha, aí tem um ponto de equilíbrio que eu acho bem interessante. Sim. Ela é importante, né? Ela é importante porque, por exemplo, principalmente a carne vermelha, ela é bem inflamatória, né? Então ela tem uma digestão muito mais lenta e ela tem um impacto sobre o corpo inflamatório, sim, tá? Agora, eu preciso garantir que eu vou diminuir essa carne. Primeiro ter uma diminuição gradual, e aí quando eu falo carne, até pode ser de todas, porque como você citou, tem pessoas migrando até para a questão do veganismo, né, que já é até mais uma filosofia de vida do que só alimentar. Exato. Mas eu preciso saber o que eu vou pôr no lugar dessa carne que eu estou tirando. Porque qual é o maior problema? Quando eu pego eu falo de jovem, mas pode ser um adulto, tá? Que não tem o hábito do consumo de frutas, do consumo de vegetais, que troca o jantar, o horário do jantar por um lanche. Se ele tira a carne e ele não tem a boa qualidade, o impacto para o corpo também é sem queda de imunidade. Sim. Do mesmo jeito que hábito saudável, por exemplo, como a prática de atividade física. O exercício é excelente, mas se eu não tiver uma boa hábitos, por exemplo, de sono, se eu só introduzir o exercício como mais uma questão impactante na minha saúde, sem coisas no lugar, eu posso ter um efeito negativo disso. Agora, dizer também que a carne é imprescindível para manter o sistema imunológico, não é não. Sim. Né? A gente tem a questão de, assim, a variedade alimentar, os vegetais. Então, assim, olha, só para ter uma ideia, vitamina C, vitamina E, zinco, magnésio, ômega, que aí entra boa qualidade, manter o carboidrato, porque também com as pessoas aumentando o peso, tá todo mundo desesperado na dieta. Sim. E aí vai tirando coisa da alimentação, né? Tira, começa a faltar energia também. Exatamente, também derruba o sistema imunológico. Essas dietas são ruins?
sem orientação, bem prejudicial, sim. Sim. Então, manter essa qualidade, essa variedade, oferta de energia, também não adianta entupir o corpo de proteína, mesmo que seja proteína vegetal, se você não tiver fonte de energia para manter teu equilíbrio do pique diário. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma ilusão de que essa questão do Covid, poder ficar dentro de casa, eu ia conseguir fazer um monte de coisa que eu não tinha tido tempo para fazer. Eu me iludi de verdade, minha culpa, né? E aí, assim, eu tô fazendo o dobro de coisas. É verdade. A nossa vida porque mudou, né? Eu, na hora do almoço, no horário do almoço, eu não estava em casa. Meus filhos são mais velhos, são de adolescente para adultos. Todo mundo se virava. Agora, é assim, eu tô em casa, todo mundo ajuda com alguma coisa, ajuda. É uma coisa que às vezes eu perco a noção. Eu sento para trabalhar, a hora que eu vou olhar, eu falo, já são 1h da tarde. Né? Já foi. Aí, então, isso também é uma coisa que a gente precisa ter essa atenção, que faz parte da organização e dessa variedade, e aí fazer as trocas certas. Orientação é a melhor coisa para esse momento. É isso, né, gente? Não se aventure, né? Assim, a gente tem uma boa orientação profissional, É importante procurar especialistas, buscar entender, né, o que funciona para você, que é outra questão, porque às vezes o que dá certo para o vizinho não dá certo para você. E aí a gente vai construindo uma vida saudável, fazendo boas escolhas de forma consciente. Doutora, muito obrigada, Ana, por participar aqui do nosso bate-papo. Volte sempre, seja sempre bem-vinda aqui ao Muito obrigada, viu? Eu fico à disposição para vocês e para todas as pessoas aí que assistiram. Meu Instagram aí é dra.anamontesino, pode me seguir, pode me mandar dúvida por lá também. E muito obrigada pelo convite, que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa e que todos se cuidem, porque o cuidado com a gente agora é fundamental. É verdade, fundamental. Nosso agradecimento mais uma vez à Ana Cláudia Montesino, nutricionista. Lembrando que se você tem dúvidas, você também pode entrar em contato com a gente encaminha suas perguntas para a nossa convidada. Nosso WhatsApp é o código de acesso 11 99801 1242.